Olá, eu sou o Júlio, sou sommelier e psicanalista e esse é o Psicanálise com Vinho. Olá, eu sou a Juliana Vitória, sou psicóloga, sou psicanalista. Júlio, tu apresenta hoje o tema, começa falando, como é que a gente vai fazer? Eu vou começar falando do vinho que eu escolhi para hoje. É um vinho muito especial para mim. Eu tenho ele guardado há mais de um ano já. Tem vinhos que eu até guardo por mais tempo, mas esse eu tenho guardado esperando alguma ocasião especial. O nome desse vinho chama Barros, porque é, é o vinho de um amigo meu, que chama Luciano Barros. E ele me deu de presente. eh, mas, ó, ele comprou uma barrica de vinho, um vinho que ele gostou, desenvolveu junto com uma vinícola e distribuiu para amigos. E é um vinho super bom, é um Riesling itálico, lá de Flores da Cunha, da terra onde eu nasci. Então, com passagem de barrica, ele tem uma complexidade, um vinho super bom. Uma delícia esse vinho, com uma acidez refrescante. E eu escolhi esse vinho porque me parece assim a boa representação do tema que nós vamos falar hoje. O Luciano não é enólogo, ele fez curso de sommelier, eu conheci ele justamente através disso, e ele trabalha com algumas questões relacionadas com o vinho, em termos de direito, de estatísticas, ele ajuda em publicações e tudo mais, mas ele não elabora vinho como profissão. Ele elabora vinho, e ele fez programa de winemaker, estudou bastante isso, se dedicou bastante a compreender isso, mas por puro hobby. E por isso que eu escolhi esse vinho para apresentar o nosso tema de hoje, que é justamente hobby. E qual foi o vinho que tu escolheu, Juliana? Que beleza. Júlio, eu escolhi, na verdade, obviamente por outro caminho, né? Porque, na verdade, assim, né, quem introduziu mais o vinho na minha vida foi tu, senhor Júlio César Kunz, né? Assim, então, eu escolhi hoje um vinho que eu gosto de beber com os amigos, assim, né? Um vinho que eu gosto, para poder beber com o meu amigo Júlio. Ah, Então, que legal. hoje eu escolhi um vinho que é um rosé, é o vinho que eu mais gosto de beber. É um rosé que eu costumo comprar. Eu nem sei se ele é um vinho bom para os outros, assim, mas para mim ele é muito gostoso, né? Ele é muito delicado, né? Ele me deixa assim muito leve, muito, né? Assim, curtindo o momento. Ele é feito da união de alguns tipos de uva. É um vinho que chama Bumatã, é um vinho francês. Não sei se ele é bom para os outros, mas eu adoro, eu gosto dele. E dizem, né, Júlia, já escutei essa frase que o melhor vinho é aquele que a gente bebe com os amigos. Então, assim, um dos hobbies para mim, né, uma das coisas mais, enfim, né, assim, uma atividade que me deixa assim muito feliz, assim, é estar junto com os meus amigos. Tu é um deles. Então, hoje eu escolhi assim um vinho que eu gosto, simplesmente por isso. Muito bom. E, e por aí que eu penso hobby. E sabe uma coisa? Eu pensei em me preparar um pouco mais para nós gravarmos esse episódio, e lá pelas tantas eu fui desistindo de me preparar. É, um pouco por me decepcionar com algumas coisas que eu fui encontrando na hora de estudar. É, e, e lá pelas tantas eu fiquei até incomodado de estudar hobby. E parei para pensar por quê. E o que me ocorreu, e fiquei incomodado especialmente com um livro que eu uso bastante. Eu também faço mentorias com profissionais do vinho, ajudo, juntando assim, né, minhas duas profissões, né, a psicanálise e a sommelieria. Então não me comporto nem como sommelier, nem assumo o papel de psicanalista, mas me apoio, assim, na experiência, nas teorias, para ajudar pessoas que querem começar a trabalhar com vinho a transformar uma paixão normalmente em profissão, e vou dando dicas no que pensar, se é isso mesmo que a pessoa quer. Muitas dessas pessoas eu ajudo a desistir de trabalhar com vinho, porque às vezes a pessoa só é apaixonada por vinho
E já vi muitas pessoas assim gastarem fortunas, literalmente, gastar milhões para, por exemplo, construir uma vinícola e se dar conta de que a pessoa gostava mesmo era de beber vinho e não de trabalhar, de transformar numa profissão, de enfrentar os desafios que qualquer profissão vai ter. E eu me apoio para essas mentorias também, então, nesse livro, que na parte que eu consegui estudar para elaborar a minha fala nesse episódio, descobri que esse livro encontrou no Brasil o país que mais comprou esse livro no mundo, que é o Ócio Criativo, do Domênico De Masi. E eu comecei a pensar em termos de hobby, e é engraçado, né, que hobby é meio intraduzível, né, porque a gente traduz passatempo, pode ser, mas não é apenas isso que hobby significa. Ter uma atividade de lazer pode ser isso, mas não é bem isso, né? E o hobby tampouco se confunde com a ideia que o De Masi constrói e apresenta do ócio criativo. E justamente ali que me deu uma certa incomodação para esse episódio. Porque a ideia do ócio criativo é juntar numa atividade, e entrando até em outras áreas da psicologia, que talvez tu possa me ajudar mais a compreender, ou não, pelo jeito, pela cabecinha. Não sei, vamos ver. Se eu ajudo ou se eu atrapalho. Que é a ideia de que se a gente consegue juntar aquilo que a gente gosta de fazer e que com essa atividade a gente consiga aprender algo e ao mesmo tempo seja produtivo e ganhe dinheiro, se entra num estado de fluxo que a gente nem percebe que está trabalhando e nem vai sentir isso como trabalho. Pois bem, essa é a ideia do ócio criativo, que é uma ideia interessante para pensar o trabalho, a meu ver, mas eu me dei conta, e me dei conta escutando uma entrevista do Domênico De Masi, de que não sei se é uma boa ideia para pensar no ócio, para pensar no não trabalho. E porque. E aqui eu me remeto um pouquinho ao Freud, quando no Mal-Estar da Cultura, ele diz que, bom, a sublimação vai ser a melhor forma de dar destino às pulsões e que esse vai ser o trabalho de construção cultural, né? Mas ele diz que o indivíduo com a sociedade é, de certa maneira, irreconciliável, porque a sociedade vai tirar a liberdade do indivíduo e o indivíduo vai querer seus prazeres e tudo mais. E que isso cria mal-estar, de uma maneira assim muito superficial. E ele traz três formas de dar conta desse mal-estar, assim, desse resto que fica. Então, vai ser, seja o uso de entorpecentes, e cá estamos nós tomando uma tacinha de vinho para nos ajudar a dar conta disso. Ele fala de prazeres de substituição e tudo mais, e de uma forma de distração, né, de tentar ignorar o que está acontecendo. Bom, me parece que hobby entra um pouco por aí. Para dar, ou seja, que o hobby possa dar conta de um certo resto, de que a gente não dá conta, só sendo produtivo, sendo socialmente aceito, e assim por diante. Então me parece que o hobby ele pode ocupar esse espaço reservado do ócio no sentido mais cru, no sentido assim da vagabundagem mesmo, da vadiagem, daquele momento em que qualquer objetivo possa se perder, em que não se queira ser produtivo, em que os objetivos a serem atingidos são completamente desprezados e que, ainda que haja um investimento e até
e aqui eu estou até me afastando um pouquinho da ideia de brincar no sentido, assim, winnicottiano do brincar, né, de levar a brincadeira a sério, assim por diante, mas, assim, de preservar esse momento de puro estar aí. Minha guitarra fica aqui atrás de mim sempre, porque é o que eu pego às vezes para passar o tempo. E assim, eu não tenho grandes pretensões de ser um grande guitarrista, de mostrar para alguém, e às vezes nem para mim mesmo. Quero tocar, e se eu tocar mal, tá tudo certo, eu me divirto com isso. E assim como outros hobbies que a gente pode desenhar, pintar, e que nem mesmo um objetivo estético possa necessariamente ser uma busca, porque aqui talvez a gente estivesse se aproximando até dessas atividades de sublimação, onde o prazer de pintar possa ser o de atirar a tinta numa tela e azar. Que o prazer de tocar um instrumento possa ser o de movimentar os dedos, e emitir um som e se divertir, inclusive com as desafinações, com os descompassos, e assim por diante. Ou de, como o Luciano, que tem um vinho que é espetacular. Eu fiquei impressionado, porque, de verdade, por ser um vinho feito simplesmente por prazer, não precisava ser bom. Eu estava aguardando por um momento especial simplesmente porque, poxa, um amigo que deu, que tem o nome dele, que não se pode comprar em lugar nenhum porque não tem dinheiro que compre. E aí eu volto, assim, a só dizer o quanto pensar o ócio criativo me parece interessante para falar sobre trabalho, e aliás, em algum momento a gente vai ter um episódio sobre trabalho também, mas não sei se é tão bom para falar sobre o ócio propriamente, né? Porque senão a gente tem uma ideia de que tudo precisa ser produtivo, de que mesmo aquele momento em que eu estou só brincando para passar o tempo, porque eu estou de saco cheio da vida e quero esquecer dos problemas, que eu não quero resolver os problemas, que eu não quero elaborar coisa nenhuma, eu só quero esquecer por alguns instantes e poder dar conta desse fardo que é existir, e que isso não precisa ser necessariamente produtivo. E eu até tentei recuperar uma leitura minha, que eu li há bastante tempo, né? É um manifesto do Nuccio Ordine, outro italiano, que ele traz. O nome é A Utilidade do Inútil, em que ele defende, então, fundamentalmente, ele defende a ideia da pesquisa pura, né? Então, de buscar conhecimento sem necessariamente ter uma utilidade prática, assim por diante, e ele mostra como isso, no fim das contas, é útil. Então, o que ele propõe é ampliar o significado da utilidade. E isso, eu acho, e é o que eu acho mesmo, nem sei se é o que eu penso, assim, talvez seja só um achismo, de que nesse momento contemporâneo a gente seja obrigado, até nos momentos livres de ócio, aprender algo que depois possa ser útil no trabalho, na sociedade, na vida, como se o tempo inteiro a gente precisasse buscar resultados. E, enfim, estou aqui quase num manifesto querendo defender o hobby como algo inútil, completamente inútil. E como isso, e aqui já para terminar esse meu discurso, como isso é importante para o nosso psiquismo, para a nossa saúde mental, de que até mesmo o trabalho psíquico, que é o que a gente busca em psicanálise, desenvolver a mente, de ampliar a capacidade de lidar com as coisas, que tem coisas que a gente não consegue lidar e que a gente sim tem todo o direito de vadiar, fugir e dizer: disso eu não quero falar, não agora. Isso eu não quero pensar, não agora. E às vezes mesmo, isso eu não consigo sentir agora. Eu preciso fugir por um tempo e depois, quem sabe, eu consiga dar conta. Mas o que tu pensou sobre esse tema? Pensei tanto, eu tinha pensado muitas coisas, agora estou pensando mais coisas, Júlio, mas eu vou tentar aí, né, traçar um caminho, enfim, né, porque eu também fiquei com essa mesma questão que a tua, né, de tentar de alguma maneira não definir, mas assim, né, criar um campo, né, do que seria o hobby, então, né, do que a gente, mais ou menos por aproximação, enfim, está falando, né, de que lugar é esse.
E eu fiquei, enfim, né, pensando que não necessariamente a gente está falando de algo que seja muito estruturado, né, Júlio? Porque às vezes se fala de hobby como algo estruturado, que tem toda uma maneira de conduzir, né? Seja lá, né? Eu gosto de construir tais coisas, eu gosto de pintar, eu gosto de tocar música, bem como tu está dizendo, mas que eu pensaria que justamente o hobby iria pela via de algo que a gente faz, acho que um pouco na linha do que tu está dizendo, simplesmente por prazer, assim, né? Articulado mais uma capacidade de estar livre, enfim, né? De se divertir e na contramão da obrigação, né? E eu vou fazer o caminho que tu disse que tu não fez, porque eu pensei sim, Júlio César Kunz, no brincar. Eu pensei que o hobby tem tudo a ver com o que, né, assim, numa linguagem psicanalítica, a gente vai tratar do tema do brincar, e vou tentar defender aqui essa minha ideia, enfim, para a gente ver o que a gente faz com isso. Pelo menos a gente se diverte com isso. E eu fiquei pensando, né, porque a palavra, uma vez eu escutei isso de um psicanalista muito interessante, assim, e isso me gravou, e ele dizia que a palavra brincar, ela tem origem latina e vem de vinculum, né, obviamente a mesma palavra que origina vínculo, né, assim, e que é a mesma palavra que origina brinco, que é esse acessório que algumas pessoas como eu gostam de usar. Né? E que também é algo que atravessa e liga duas coisas diferentes sem que elas se confundam, né? Então, eu vou diretamente para o tema do brincar e fiquei pensando, né, que esse tema, ele atravessa toda a história da psicanálise, né? Assim, eu vou tentar trazer alguns elementos aqui, né, brevemente, enfim, para poder pensar junto contigo, né? E eu lembrei que o Freud, ele tem um trabalho de 1907 que se chama Escritores Criativos e Devaneio. E ali ele faz uma analogia entre o brincar da criança e a escrita criativa, né, diferenciando dos devaneios e da fantasia. E ali ele vai dizer o seguinte: a ocupação favorita e mais intensa da criança é o brinquedo ou os jogos. Acaso não poderíamos dizer que, ao brincar, toda criança se comporta como um escritor criativo, pois cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos de seu mundo de uma nova forma que lhe agrade? Seria errado supor que a criança não leva esse mundo a sério, ao contrário, leva muito a sério a sua brincadeira e despende na mesma muita emoção. Agora, olha só essa frase que ele vai dizer. A antítese de brincar não é o que é sério, mas o que é real. Apesar de toda a emoção que a criança investe em seu mundo de brinquedo, ela o distingue perfeitamente da realidade e gosta de ligar seus objetos e situações imaginados às coisas visíveis e tangíveis do mundo real. Essa conexão é tudo o que diferencia o brincar do fantasiar. Então, aqui ele vai trazer essa ideia de que a conexão entre o que é imaginado e a utilização da realidade a serviço da criação é ponto fundamental, né, na diferenciação entre a fantasia e os devaneios e o brincar e a escrita criativa. Bom, aí ele traz o Fordá, né, Júlio, nem vou entrar aqui muito em detalhes, enfim, mais para a gente poder ir trazendo um pouco dessa história, né, e aí eu vou trazer uma ideia da Melanie Klein, que eu acho que é uma contribuição importante, porque a Melanie Klein, ela trabalha muito também as questões ligadas ao brincar, e ela vai dizer uma coisa que é fundamental e simples, né, ela vai dizer que uma criança saudável brinca. E ela vai tomar a brincadeira como a via de comunicação da criança, assim como a linguagem, a fala, seria a via de comunicação do adulto. Mas, Júlio, o autor que eu gostaria de trazer um pouquinho algumas ideias, muito brevemente, para a gente poder pensar, que eu acho que traz questões muito originais para o tema do brincar, é o Winnicott, que tu citou aí. E eu vou te dizer uma coisa, Júlio. O Winnicott fala disso que tu está dizendo, de que o brincar tem que ter um elemento, né, assim, que é uma capacidade, porque senão ele não é um brincar mesmo ligado a muitas coisas que ele vai dizer, no sentido de a gente poder se sentir vivo, sentir o que ele vai dizer, a continuidade do nosso ser, que a gente possa integrar uma série de partes nossas também, que é poder ocupar
a posição de relaxamento, um estado de relaxamento, o que tu chamou de vagabundagem, assim, em outras palavras, né? Assim, e o Winnicott, ele valorizava demais a capacidade ou a possibilidade de nós podermos nos sentir vivos, sentir-se vivo, né? Ele vai trazer toda uma importância, assim, né, para essa, para poder sentir isso dentro da gente, que a gente está vivo, que a gente existe, né? Inclusive em momentos, como tu está dizendo, de relaxamento, desprodutivos em si mesmos, né? Assim, que a gente não tem que estar produtivos o tempo inteiro, né? E eu vou voltar um pouquinho depois nisso, porque acho que é um tema bem interessante, mas eu vou avançar só para trazer algumas coisas que eu tinha pensado. Porque ele vai dizer, Júlio, que o brincar, para além de ser uma via de comunicação, para além de ser uma via de elaboração de conflitos internos, ele vai dizer que é no brincar. Eu acho que essa é a grande contribuição do Winnicott, que é no brincar e somente no brincar que a criança ou o adulto fruem a sua liberdade de criação e utilizam a sua personalidade integral. Isso é uma frase dele. E é somente sendo criativo, e aí vamos discutir criatividade aqui hoje, o que é esse ser criativo que ele está propondo. É somente sendo criativo, ele vai dizer que o indivíduo descobre o seu eu, o seu verdadeiro self, né, nas palavras dele. Sente-se si mesmo e vivo. Então, aqui tem um monte de coisas para a gente ir, eu acho que pensando, enfim, né, porque ele traz uma proposta de um viver criativo que não é esse da criatividade artística, vamos dizer assim, né, o viver criativo que ele propõe não é assim criar algo que a humanidade ou os outros, né, enfim, vão reconhecer como de alto valor artístico, né, enfim, ele vai propor uma criatividade que tem a ver com aquilo que alguém pode criar entre o seu mundo interno e a realidade. Ele vai dizer que existe uma área intermediária, né, uma terceira área, ele vai dizer que vai ser essa do espaço potencial, enfim, área intermediária, tem várias maneiras a gente poder chamar, né, mas que é nesse entre mundo interno e realidade que se dá esse espaço em que se pode criar algo, não que vá ser uma obra finalizada, mas que a gente pode deixar nossos traços, né, modificar também a realidade, né, assim, do nosso jeito. Então tem todo um entendimento de criatividade aqui que ele propõe, que tem mais a ver com poder fruir naturalmente, né, assim, o si mesmo, a continuidade do ser, ele vai dizer, né, a gente poder se sentir vivo, existindo, né, que se dá nessa zona de relaxamento, que primeiro a gente constrói na relação junto do outro, né, o Winnicott ele vai também trazer essa, né, a questão do desenvolvimento, enfim, primeiro a gente pode sentir-se, né, assim, nessa união com a mãe, né, relaxados. Depois a gente pode, né, o que ele vai dizer, ficar só na presença do outro, né? Então poder usufruir dessa solidão na presença, né, tendo alguém disponível para nós quando a gente precisa, para que finalmente a gente possa sozinhos estarmos bem acompanhados de nós mesmos e relaxados. E esse tema do relaxamento, né, Júlia, ele é muito importante porque um dos fenômenos de sofrimento mesmo, né, muito atuais, assim, são os burnouts, são as ansiedades, são os pânicos, os medos, que vão justamente, né, na contramão de alguém que pode ocupar esse estado mental de relaxamento que tu está trazendo para a gente poder pensar, que tem a ver, né, com poder criar momentos, né, assim, de descanso que não são dormindo, né, assim, é um descanso na gente mesmo, né, poder relaxar, né, assim, tá nessa condição. Mas, enfim, eu falei tudo ao contrário do que eu tinha pensado, mas só para a gente poder ir conversando, assim. Não, acho ótimo. E assim, eu confesso que eu fiz te dei esse beliscãozinho, assim,
porque eu stalkeei o teu Instagram e eu vi que tu estava estudando Winnicott esse fim de semana. Claro, E, e eu não quis deixar passar a provocação. claro, não, e é isso aí mesmo, porque eu acho que é essa, porque o que o Winnicott propõe, Júlio, é que, na minha leitura, né, não sei o que ele propõe, teria que perguntar para ele de novo, está escrito, né, mas o que eu leio do Winnicott é que o brincar, né, assim, talvez seja a nossa primeira forma de existir, nisso que ele diz de se sentir existindo, de ser si mesmo. Porque eu fiquei pensando, né, assim, que quando a gente recebe um bebê, enfim, quando a gente, né, acompanha o crescimento, né, a gente naturalmente vai instituindo formas que são de brincar com ele, né? Porque a gente vai através das melodias, né, dos ritmos, tanto físicos no niná, né? O Winnicott vai falar de toda a importância de poder dar colo para um bebê, né? A importância fundamental disso. A gente vai instituindo através da rotina também, né? Toda a previsibilidade do ambiente. Então, a gente está falando de ritmos, de sons. A melodia da nossa voz importa muito mais do que o conteúdo do que a gente está dizendo, porque a criança não sabe o que as palavras significam ainda, né? E os olhares, né, que vão se estabelecendo também, né, são formas de a gente também ir incluindo esse elemento lúdico na relação com a criança, com o bebê, e tem determinados momentos em que surge isso que ele vai chamar de gesto espontâneo, que é algo do bebê brincando com a gente, Júlio, porque daí o bebê começa a brincar também com a gente, né? Seja brincar com a teta da mãe, né? Seja brincar com o corpo, seja brincar com a comida, quando isso começa a entrar também, né? A apresentação dos alimentos, a criança brinca com a comida. Quando a linguagem começa a se desenvolver, a criança brinca com as palavras. Então, o que eu entendo que o Winnicott vai propor é que o brincar é a nossa forma primordial de existir. Né? Vai brincar de esconder e aparecer, né? Que claro, tá ali, obviamente, né, assim, elaborando a ausência materna, né, que a gente sabe que é tão importante, esses processos de separação, mas tem um prazer nisso também, né, um prazer em poder fazer essa experiência, né, assim, e eu fiquei lembrando, né, Júlia, assim, eu acho que tu já deve ter tido como é gostoso quando a gente dá uma gargalhada com um amigo, assim, um grupo de amigos, né, assim, esse é um dos prazeres, assim, mais... nossa, é uma emoção única, assim, né? E eu fiquei me lembrando da primeira vez que eu tive um ataque de riso em conjunto com meu filho, assim, né? Bebezinho ainda, assim, né? Então eu fico pensando que o que o Winnicott propõe é que a gente existe a partir da brincadeira, né? Muito antes, né, de ser uma via de comunicação ou tudo junto, né? Mas a gente sente que existe. E a gente vai também podendo criar no mundo coisas a partir disso, né, que a gente está dizendo, de poder fazer um trabalho a partir daquilo que está do nosso mundo interno e a realidade, e a gente também poder criar algo particular a partir do nosso jeito, né, enfim, um pouco por aí que eu fiquei pensando. Eu tenho uma brincadeira que eu adoro fazer e que talvez teoricamente não seja o mais adequado e até no meio psicanalítico às vezes é criticado, que é tentar aproximar teorias, né? Tipo, isso que o Winnicott diz me parece algo que o Bion diz, e normalmente, assim, de quem leva muito a sério assim, a teoria acaba criticando. Mas é minha brincadeira e eu não vou deixar de brincar aqui. E porque o que eu pensei assim sobre espontaneidade e inclusive nas minhas tentativas de me preparar para esse encontro foi do quanto essa ideia do hobby ou da brincadeira mais solta, dessa aproximação de existir, a meu ver, se liga com o que o Bion propõe para uma sessão analítica. Os princípios, né, de sem desejo, sem memória e sem necessidade de compreensão. E claro, não é para nos aprofundarmos aqui teoricamente, né, mas de como esse estado mental de
não necessariamente se preocupar com a teoria, de se preocupar com aquilo que já é sabido, não colocar objetivos claros, não ter uma necessidade de compreender tudo em cada detalhe, e não ter necessidade de compreensão não quer dizer não ter compreensão, né? Ou seja, não está ali assim desmentalizado, né? Mas é estar aberto a uma experiência emocional única que um encontro pode promover, né? E isso me parece que pode ser ligado ao brincar, e claro que são formas de conceitualizar diferentes, são palavras diferentes, mas me parece que isso refere a algo muito próximo e algo que talvez hoje seja pouco valorizado e que até o que tu falou, né, desse estado de relaxamento sem dormir, né? É, poxa, hoje é difícil dormir. Não pela insônia apenas, porque não é algo inédito na história da humanidade, pessoas sentirem insônia, mas até por uma valorização menor do dormir. Até essa frase que se fala em tom de brincadeira, mas que eu acho que revela muito. Quando diz assim, tô sem tempo para fazer isso, gostaria de fazer mais coisas, e alguém vem e diz, tá, mas o que tu faz da meia-noite às 6? A Uhum. resposta de muitas pessoas vai dizer, eu sinto insônia, eu não consigo dormir, eu já não consigo dormir, por que tá pedindo para eu não dormir? Se eu já não consigo dormir. E me parece que isso se liga muito a essa necessidade, por isso eu brinquei assim, né? Como um manifesto radical pela vadiagem, porque é um momento de cicatrização emocional, é um momento de elaboração, é um momento necessário, e eu me nego a dizer que é útil, apesar de ser útil também para Sim, nossa saúde mental, de, inclusive, isso o Winnicott traz, né, de uma desagregação, né? A gente fala no trabalho analítico, a gente fala tanto de integração do eu e tudo mais, mas esse momento de relaxamento, o Winnicott vai dizer que é um momento de desagregação que a gente precisa ter também. precisa. Uhum. Né? Senão a gente está o tempo inteiro tentando juntar tudo, e isso é enlouquecedor também. Né? A gente precisa desses momentos, e, e assim, a gente, e me chamou a atenção, assim, que pensando nessas coisas, eu não lembro se eu comentei contigo na nossa conversa pré-gravação de semana passada, de que na França, ano passado, teve manifestos assim muito violentos sobre a reforma tributária, não, a reforma tributária não, a reforma da Previdência, que aumentava a idade mínima para aposentadoria e tudo mais. Bom, sem entrar em questões sobre o quanto isso é bom, é ruim, precisa, não precisa ser feito, teve um discurso que me chamou muito a atenção, que foi do líder do Partido Anarquista, não, eu acho que não poderia vir de outro lugar esse discurso, mas que me chamou a atenção porque realmente esse discurso radical ajuda a pensar nesse ponto que talvez se perca num momento em que a produtividade seja tão exigida e autoexigida muitas vezes, que ele diz assim, quando ele defende que a aposentadoria não deve ser feita mais tarde e tudo mais, ele diz assim: nós queremos o direito de vadiar. Nós temos direito de não precisar trabalhar o resto da vida. Né? Nós temos direitos nesse momento. E, independentemente se a gente pode considerar isso politicamente uma questão, socialmente uma questão, ou uma questão do direito propriamente, psiquicamente, Sim, não é um direito, é uma necessidade que a gente tem. A necessidade desses momentos de reconstituição, e que eu nem sei se é um caminho. Assim, tipo, a gente precisa descansar para poder fazer algo. Eu acho que, assim, é uma conquista. Dá um trabalho danado, que é isso que o Winnicott traz, né, pelo que eu entendo, do trabalho que é poder ser quem se é, de poder ser espontâneo, de poder existir, né, de poder sentir vivo de uma maneira espontânea. É uma conclusão, ou seja, poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir, ou poder se atirar numa rede
e deixar o tempo passar é uma conquista psíquica enorme. Né? A gente precisa de muito trabalho para chegar lá. Claro, porque tu tá tomando, enfim, né, Júlio, isso que vai na contramão desse discurso, né, assim, que nos pega mesmo da produtividade, né? E que é uma demanda muito atual, assim, né? Esse xiste que tu lembrou aqui que tu faz da meia-noite às 6, enfim, e a gente escuta, mas claro, uma brincadeira, mas uma brincadeira que revela algo, né? Como se tudo aquilo que não produzisse algo, né, como um resultado. E o que o Winnicott vai propor é justamente poder pensar nesse espaço de experiência como processo e não como algo que vai visar um resultado, que eu acho que é exatamente isso que tu está trazendo, né? E não é só porque é necessário para a gente descansar e seguir produzindo, porque tem algo que a gente só vai, de alguma maneira, vai poder sentir. Eu gosto muito dessa expressão que o Winnicott traz, né, de continuidade do ser, né, porque se a gente se sente interrompido, né, claro, isso tem tudo a ver com questões mais primitivas, enfim, né, mas de qualquer modo ele vai dizer que é somente assim que a gente pode sentir de alguma maneira nesses momentos de estado de relaxamento que a gente segue existindo, porque senão daqui a pouco a gente entra numa desconexão tão grande com o nosso mundo interno que a gente vai viver numa linguagem winnicottiana mais ligados a um falso self, que tem a ver com uma reação a um ambiente intrusivo. Em um ambiente a gente inclui aí uma cultura, né, que é o que tu está trazendo, né, de produtividade, 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 e isso vai justamente, né, impedir que a gente possa, né, criar uma expansão, enfim, né, dessa sensação de poder existir como si mesmo, mais ligados ao que o Winnicott vai chamar de verdadeiro self, né? Então é mais do que uma utilidade, porque a gente precisa descansar para seguir produzindo, né? É a maneira da gente poder se sentir existindo, que a gente é alguém, que a gente, né, assim, é verdadeiro, né? Que a gente está em relação com questões verdadeiras da gente mesmo. Então tá muito para além da questão. A produtividade é uma demanda que adoece demais mesmo as pessoas hoje em dia, né? Uhum. Até porque, assim, né, quando a gente fala de trabalho psíquico, talvez para nós psicanalistas fique um pouco mais claro, muitas vezes, outras vezes não tanto, de quanto o trabalho do sonho é importante, né? E eu lembrei de uma vinda do Bion ao Brasil. Essa é uma anedota, eu não sei assim o quanto é verdadeira, né? Mas acredito que pelo relato deva ter sido verdadeiro, em que o pessoal que estava recepcionando o Bion nas suas conferências, que eram conferências assim todo dia, né? De manhã e de tarde, supervisão, enfim, né? Um ritmo de trabalho grande, de que alguém disse assim, não, agora pode ir pro hotel descansar um pouco, deve estar cansado. E ele responde assim, perguntando, né? Mas o que te faz pensar que por eu dormir eu não estarei trabalhando, né? Por falar justamente do trabalho do sonho, né? É, Claro. e que é tão importante. E isso me faz pensar num outro aspecto de que talvez mereça um outro episódio, mas eu vou puxar o gancho aqui, talvez quando a gente fale de trabalho, do quanto assim, me parece, uma tendência no meio psicanalítico de ter pessoas workaholic, que trabalham muito, que trabalham de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, grupo de estudo e atendem muitas horas por dia, e de que talvez isso seja até transgeracional no sentido da passagem das gerações psicanalíticas, porque o Freud trabalhava, ele ia dormir 1 da manhã, acordava às 7, trabalhava 10, 12 horas por dia, 6 dias por semana, à noite escrevia, ou seja, trabalhava no consultório, à noite seguia trabalhando, produzindo, escrevendo, e de que, bom, será que essa
pretensão de que se possa dar conta de tudo, produzindo, trabalhando, se sentindo útil, de dar significado à vida, quando tem alguns pontos que a gente não vai conseguir dar significado. E é uma questão, claro, porque eu fiquei lembrando, né, que eu acho que é o Winnicott mesmo que vai dizer, né, que o trabalho para o adulto pode exercer essa função do brincar, né? Eu entendo que tu estava justamente trazendo e eu até concordo contigo, né, assim, de alguma maneira botando isso em questão, né, porque, claro, o trabalho, né, tem todo um outro lado também, né, de obrigação, enfim, né, e que a gente não pode ficar nesse estado pleno de relaxamento, né, mas eu fiquei lembrando também, Júlio, do modelo do trabalho, só para poder falar, né, que tu falava do Bion, e eu lembrei que o Winnicott, ele propõe o que ele vai chamar de jogo do rabisco, né, que vai muito nessa linha que tu estava trazendo, né, assim, de que, então, ele propunha que o paciente, a criança, né, assim, que ele fizesse um risco e nessa dobradinha entre paciente e analista, né, fossem construindo algo que ninguém saberia no que ia dar, né, algo muito solto, né, assim que se dá na relação entre, né, e eu acho que tem tudo a ver com isso que tu dizia, né, do Bion, nessa posição, né, enfim, de relaxamento também, a gente poderia pensar por aí, né, e que o Winnicott também vai dizer que a análise, enfim, vai se dar na sobreposição de duas áreas de brincar, que então seria, né, do analista, né, da capacidade do analista de poder brincar, com a área, né, também do brincar do paciente, né, assim, então ele vai dizer, né, que se o analista não sabe brincar, temos um grande problema, né, que se o paciente não sabe brincar, a gente vai trabalhar para que ele possa, então, né, de alguma maneira expandir, né, essa capacidade, enfim, mas que se o analista não souber, a gente está com um grande problema, né, assim, então eu fiquei pensando um pouco nisso também, né, assim, nisso que está como base, ele vai dizer, né, como base de uma capacidade mental para poder entrar em contato com o outro e construir algo na relação com o outro, né? E eu fiquei pensando, né, também, só para brincar, né, nessa linha, né, que é muito desesperador quando a gente faz uma brincadeira com alguém e a pessoa não entende, né? Seja uma brincadeira falada ou uma tirada que a gente dá, enfim, né? Porque é isso, né? Tem algo que se revela que é muito direto na brincadeira, né? Assim, e que se isso não é possível, né? Comunicar para o outro, temos essa sensação, né? Uhum. Super concordo com isso, né? É constrangedor, né? Quando a gente solta uma piada e não entende, ou não acham graça, Às vezes e não nem tem fazem graça questão mesmo, de. gera também. Mas não faz mal, assim, a gente espera dos amigos que ou façam Que piada da saibam piada que brincar não com a deu gente, certo, né? ou, assim, por constrangimento, possam rir, nem que seja de pena da piada que não deu certo. Poxa, não custa, né? Fingir que achou graça, pelo menos. É verdade. E acho que isso tem a ver com o jogo, com a troca e com o vínculo, justamente, né? Que Isso. falou se for pensar por aí, né? Ou de novo brincando com isso, né? Eu não sabia que a origem de brincar era vínculo e justamente o Bion trabalha com Também vínculos, não né? sabia Então, até escutar isso. muito legal, Quem muito falou legal. isso, até para nomear, Júlio, uma vez eu estava assistindo, não era nem bem uma palestra, assim, era um evento menor, foi o Outeral, né, assim, então, foi uma grande referência, né, enfim, no Uhum. atendimento de crianças, adolescentes, né, e, enfim, grande estudioso de Winnicott, e ele disse isso, assim, isso me marcou muito também, então, assim, né, Uhum. nunca esqueci, né. Sim. Pois é, esse trabalho de entender como se dá esse vínculo, e se dá justamente pela espontaneidade, né? A capacidade de vivenciar essas emoções, de tolerar, não saber aonde vai dar, né? E isso tem repercussões enormes na vida psíquica, porque, no fundo mesmo, a gente não sabe aonde vai dar. Não, não sabe. Nada, né? E essa tolerância é uma capacidade importante de se desenvolver, e acho que o hobby permite isso.
né? Porque mesmo em momentos íntimos, familiares, relacionamentos amorosos, vem exigências de, tá, mas aonde vai dar, né? De precisar ter um certo planejamento. E ainda que seja um auto-engano, né? Sei lá, quando uma empresa faz um plano estratégico, é um auto-engano coletivo, né? Diz, bom, a gente se junta em torno disso, a gente finge que tem uma ideia de onde vai dar e depois a gente se vira no meio do caminho. E é só que para poder se virar no meio do caminho, a gente tem que ter essa capacidade, né, de tolerar esse De desconhecimento. tolerar e poder se lançar no que, em experiências que não se sabe, né? Eu estava me lembrando aqui também que o Júlio Campos, né, que também, né, um psicanalista que nos deixou, infelizmente, né, Júlio, em 2021, ele dizia que ele recomendava que nós, analistas, isso não serve só para os analistas, mas ele recomendava especialmente para os analistas, né, que a gente sempre se lançasse a fazer alguma coisa que a gente não soubesse. Fosse, que nem tu disse, né, aprender a tocar guitarra, qualquer instrumento musical, fazer um esporte que a gente não entende nada, né? Porque é poder se ocupar desse lugar que a gente não sabe nada, né? Assim, e se lançar isso. E falando nele, Júlio, eu estava lendo então, né, sobre esse viver criativo e criatividade. Eu achei um artigo dele muito interessante, assim, até uma maneira de eu poder, de alguma forma, assim, né, homenagear o Júlio, assim, porque foi alguém que deixou muitas saudades, né? E ele tem um artigo na revista de 98 do CEAPIA, que se chama Sobre o Viver Criativo e a Criatividade. Então, ele vai falar do que o Winnicott propõe sobre essa ideia, né, do viver criativo, e ele vai dizer assim: Winnicott parece conceber a vida como um grande jogo de rabisco, onde cada qual e a cada dia vamos pondo, ou não, o nosso traço. E no final, bom, o final é o final, dependeria do desenho. O que caracteriza a filosofia de uma pessoa de viver criativo é a integridade das concepções e a confiança no transcurso do caminho. Olha que coisa linda, né? Relaciona sempre o viver criativo com a sensação de ser alguém, com a percepção de que se está vivo e que a vida tem um sentido. Diz o Winnicott. Ou as pessoas vivem em forma criativa e sentem que a vida é digna de ser vivida, ou que não podem fazê-lo e duvidam do valor de viver. Para ser criativa, a pessoa deve ter um sentimento de existência. Esse sentimento de que se é possibilita à pessoa a predominância do fazer por impulso sobre fazer reativo. E aí eu fiquei pensando que fazer por impulso teria mais a ver com isso que é natural na gente, que é espontâneo, que tem a ver com o que o Winnicott vai dizer de gesto espontâneo, né? E isso se sobrepõe, então, né? Ele vai dizer sobre esse fazer reativo, que seria o que está mais ligado ao falso self, né? Aquilo que a gente faz por intrusão, né? Aquilo que não é verdadeiro na gente, né? E aí ele segue. É através desse viver criativo que alguém, não estando conforme uma mesmice cotidiana, é capaz de gerar soluções originais que produzirão uma complexização no ambiente. É alguém que cria vida. Eu achei isso tão bonito, assim, né? Porque ele traz essa ideia de que poder viver nesse estado criativo, né? Que é algo do comum, né, Júlio? Não é do viver criativo artístico, né? É poder levar em consideração o nosso mundo interno, é poder levar em consideração a realidade, o que o mundo nos apresenta, e poder criar alguma coisa entre esses dois mundos, né? Alguma coisa que deixe a nossa marca também, né? Eu lembrei de um outro Júlio. Opa, temos 3 Júlios já aqui hoje. E uma Juliana. Aqui a gente poderia desenvolver algum pensamento mais lacaniano, talvez, né? Mas eu Vamos lembrei lá? do Júlio Cortázar. E porque aqui, talvez, teoricamente se afastando um pouco da psicanálise, mas acho que apoiando muito, me ocorreu a questão do existencialismo, né? Do quanto o existencialismo desenvolve todo o seu pensamento em torno do ser humano ser aquele que sabe que vai morrer. E eu lembrei tem um conto do Cortázar que eu amo de paixão, chama Instruções para dar corda no relógio. E a primeira frase
E, bom, ele vai descrevendo, né? Puxa o pino, rodeia e tal, e ele vai para outros caminhos. Mas a primeira frase é assim, eu até peguei aqui para colar e não me enganar muito, que é: lá no fundo está a morte, mas não tenha medo. E aí começa, segura o relógio com uma mão e tal, e assim por diante. E eu lembrei desse conto porque no fim mesmo, a gente sabe o que acontece. Que a gente vai morrer. No fim mesmo, né? No fim de Sim, tudo, né? E às vezes a gente vai num auto-engano também, e com medo de seguir adiante, e como se, e talvez uma das coisas que impeça a brincar, que impeça ser espontâneo, seja uma ilusão, sei lá, que a gente poderia classificar de obsessiva, neurótica, não sei, de que segurando as coisas, de tentando controlar, de não sendo espontâneo, a gente conseguisse fazer o relógio girar mais lentamente e atrasar. E acontece que não é assim, né? Tipo, vou viver, vou aproveitar, vou trabalhar bastante, porque assim. Não, é o contrário. Assim, vou perder tempo dormindo. Perdi tempo. Por que perdeu tempo? Não, não produzi nada. Mas por que isso é perder tempo, né? O que é perder tempo, afinal de contas, né? E o hobby, e o próprio nome, uma das traduções que me incomoda do hobby é o passatempo, né? Tipo, como se eu suspendesse a sim, existência para o tempo passar sem. E ao contrário, a gente não está passando o tempo, a gente está sim. vivendo aquele tempo. E é o, bom, sei lá, cada um tem o seu tempo, né? E, bom, é o que a gente tem. Sim, e Júlio, posso só falar uma coisinha, né? Porque assim, o Winnicott, ele foi um cara que deu tanto valor ao se sentir vivo, que ele diz uma frase que é super forte, assim, super paradoxal, né? Que ele dizia que eu quero estar vivo na hora da minha morte. Né? Então, assim, e isso que tu estava falando, né? Eu fiquei pensando também na capacidade de se iludir, que ele vai dizer, né? Que a ilusão é fundamental, né? Um momento do desenvolvimento, mas que isso se mantém dentro de nós, né? Uma certa área de onipotência que é necessária para a gente acreditar na vida, que é necessária para a gente ter esperança de que vale a pena, né? De que a gente vai superar as adversidades, né? Então, e o quanto, né? Tem uma palavra no português que eu acho que é muito interessante, né? Que quando alguém já está assim, né, desenganado, é porque não há esperança. Então a gente tem que poder de alguma forma se iludir, como o Winnicott vai dizer, né, poder apostar nessa área de onipotência criativa dentro de nós e brincar, né, criar, enfim, né, porque enquanto estivermos vivos, que estejamos vivos, né. Um brinde, então, Um para estarmos brinde, vivos, que sigamos brincando, né, Júlio? brincando. E obrigada por inserir esse hobby, me apresentar esse hobby na minha vida. Invejo. Me inveja, porque para ti já não é mais. Não é mais hobby. Não, tô brincando, eu consigo brincar ainda com vinho, mas confesso que é, ao ser profissão me exige muito esforço conseguir simplesmente apreciar e beber. Mas é um esforço que eu faço continuamente. Por mais que pareça que eu esteja ironizando, não é. Né? Tipo, de sentar e beber e azar, sem se preocupar em avaliar como está o vinho. Inclusive, isso vem de responder a demandas dos outros, né? Porque Claro. eu posso estar num bar bebendo com os amigos e dizer, mas Júlio, o que tu achou? Por que eu tenho que achar tudo? Por que eu tenho que explicar tudo? Uhum. E, né, assim como acontece, né, nós trabalhando na área psi, né, o como a gente tá falando de relacionamento, as pessoas, tá, mas o que é psicanálise? Mas por que eu tô no bar bebendo, não quero pensar o que a psicanálise pensa, né, quero fazer piada aqui. Mas enfim, faz parte também de a gente poder brincar, até para transitar e não levar tão a sério assim as nossas profissões. Sim. Então tá, Buena, saúde até de a novo. próxima.
Até a próxima.